Olá pessoal, pastor Daniel Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos. Deus abençoe todos aqueles que sempre estão aí me acompanhando e também revisando os temas que tenho tratado com ótica cristã. Lembrando que na condição de pastor e teólogo, com os temas que trato aqui, só tenho um objetivo com vocês: visar o evangelho absoluto na face do nosso Senhor Jesus, no que diz respeito à educação e orientação nossa como igreja dele, e preparar a igreja fiel, que deve estar dentro do nosso coração, obviamente, que ele virá buscar para arrebatar. Que Deus abençoe todos aqueles que têm essa esperança, que têm orado pelo ministério, enfim. Espero no meu bom Jesus que eu tenha colaborado com você na sua edificação. O meu tema hoje aqui é mídia evangélica, jornalismo de escândalos. Esse tema foi indicado por mim e eu procuro agora com você, como outros temas, dividir uma preocupação com essas mídias que se dizem mídias evangélicas, que trabalham só para um objetivo: tornar público aquilo que acontece dentro da igreja, levando a sociedade, levando as pessoas fora da igreja a noção dos horrores, dos escândalos, do caos que se instalou dentro da igreja, infelizmente. Saber se isso é lícito, se pelo evangelho, pelas escrituras, a compreensão é que esse trabalho realmente vai surtir o efeito que Jesus espera na vida das pessoas, que este impacto não vai trazer problemas para elas, etc, etc, etc. Ok? E eu quero começar aqui para tratar esse assunto, mídia de fofoca evangélica, mídias de jornalismo, de horrores da igreja, etc. O método histórico dos apóstolos, aquilo que está nas escrituras, todos aqueles que ali entre eles exerciam a função, que se prontificavam a denunciar ou apontar o problema da igreja, o interesse maior de todos eles ali não era jornalismo. Não há jornalismo por parte de nenhum ministério canônico pelas escrituras sagradas. Eu tenho que deixar isso claro para vocês. Toda a iniciativa de denunciar o pecado da igreja visava exatamente a edificação da igreja. Porque o caráter da denúncia de todos eles, o apóstolo Paulo está entre os que mais fizeram artigos de fé sobre isso, tratando dos problemas da igreja, todos eles eram amplamente, me perdoem, apologetas, visando amparar a igreja em orientações e conselhos que vêm ou viriam da parte do nosso Senhor Jesus para estabelecer o conserto e o reparo do que estava errado. Todos tinham essa visão: socorrer, amparar, tratar, curar, não levar informação. Segundo a palavra de Deus em Filipenses capítulo 1, versículo 7, versículo 16, Paulo até refere as suas atitudes como apóstolo de denunciar o pecado da igreja, de querer exatamente ser apologeta, ou ter essa visão apologética, que tudo isso era em defesa do evangelho. Não tinha propósito jornalista e nem de informar ninguém sobre o pecado da igreja, mas de amparar e reparar os estragos que o pecado estava fazendo com a igreja. As 7 cartas apocalípticas do nosso Senhor Jesus ali por João deixam claro isso. Manda a notificação para o anjo da igreja, para que ele esteja ciente daquele que está errado, biblicamente falando, e tenha a responsabilidade de iniciativa ou ação de reparar, curar e tratar aquilo que está errado dentro da igreja. Não havia outro propósito senão esse, apologético, de refutar os que se contradizem no Evangelho. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, Tito versículo 1, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9, me perdoem. Vai para debate, nós vamos querer exatamente chegar a uma conclusão do que é verdadeiro, do que pode, do que não pode. Se for necessário, a gente vai estabelecer aqui um consenso daquilo que Jesus quer da igreja e requer da igreja agora para amparo e reparo. Admoestar,
disciplinar aqueles que estão quebrando conduta, aqueles que estão em má conduta, etc, etc. Então não tinha método jornalístico, informativo, um jornalzinho de escândalos da igreja como esse de fofoca que vocês veem aí nas mídias seculares. Todo artigo que era elaborado pelos apóstolos, todos eles tinham licença, porque visavam exatamente o quê? Amparar a igreja nos estragos que o pecado estava, obviamente, produzindo. Agora, quando se entra no mérito de se fazer jornalismo com os escândalos dentro da igreja, o que nós temos para tratar e falar sobre isso aqui é uma outra coisa. Não visa a edificação, visa os escândalos. Eu quero deixar bem claro aos senhores aqui que nenhum artigo, ou nenhuma notícia, ou nenhum apontamento de erros ou denúncia é lícito ou bem recebido à vista daquilo que está escrito na palavra de Deus, se não houver acompanhamento doutrinário e disciplinar. Isso tem que partir de alguém que tem competência, que tem preparo, que tem a visão canônica, porque é essa pessoa que tem o aparelhamento, vamos dizer assim, da doutrina, da santidade, do ministério, que vai poder agir em pró aquela situação. Não importa se envolva a pessoa, se envolva a igreja, se envolva um indivíduo conhecido, não importa. O que mais interessa é que parte de alguém que quer socorrer, ajudar, disciplinar, admoestar, produzir as provas necessárias e doutrinárias para poder estancar ou curar esse câncer que é o pecado dentro da igreja. Então, fazer jornalismo com a quebra de conduta, com a incompatibilidade, com a desonra, com a profanação da igreja, e tornar isso público para as pessoas sem o acompanhamento doutrinário e disciplinar, isso edifica, isso escandaliza, isso perplexa, isso enfraquece, gera fracasso. Eu vou entrar nesse mérito com vocês aqui, que na medida em que a igreja produz a corrupção que nós estamos assistindo aí, eu não sei se vocês observaram, entre os escombros disso tudo, estão saindo as vítimas dessas situações. Pessoas que já se definem fracassadas, destruídas por terem sido decepcionadas por algum líder, por alguma igreja, por alguma situação dentro da igreja. E já com esse sentimento. Não quero mais ir em igreja. Não quero mais a fé. Não quero mais a palavra. Não acredito mais em revelação e em profecia. É assustador e alarmante a quantidade de vítimas que estão sendo geradas por causa disso. Por causa dos escândalos. Agora entra um jornalismo para querer garantir o constrangimento dessa multidão, aí vocês estão de brincadeira. Eu não vou citar nenhum nome aqui dessas mídias, porque não há necessidade, acho que vocês mesmos já sabem aí dizer. Mas eu quero fazer uma observação, ou melhor dizendo, uma comparação de trabalho, né, de dedicação. A mídia corporativista, a mídia secular, se vocês não sabem, há um protocolo de regras que a mídia precisa cumprir, a mídia no geral, que foi determinado pela ordem mundial. Esse protocolo que a mídia deve cumprir consiste em multiplicar defeitos de homens, instituições, governos e etc. Multiplicar esses defeitos para garantir o constrangimento da multidão. Porque eles entendem na regra assim, que na medida em que eles gerarem problemas, tá? E explorar esses problemas, publicando à sociedade, eles vão garantir que no futuro, toda essa perplexidade, todo esse escândalo, gere esse sentimento de fracasso dentro das pessoas e aos poucos elas sejam vencidas pelo cansaço, para lá na frente, quando for determinado alguma coisa de caráter mundial, internacional,
e obviamente eu estou falando do anticristo aqui porque já é uma visão escatológica, a sociedade se renda a essas determinações, porque está cansada, está esgotada. Então o objeto do escândalo para a mídia secular, a importância disso para eles, é que lá na frente todos caem, ou sejam vencidos pelo cansaço e cheguem na seguinte conclusão: não importa mais política, não importa mais ter opinião, não importa mais ter religião. Então, na forma como a mídia cumpre o protocolo de dominar a opinião pública, essas mídias evangélicas estão trabalhando a mesma coisa. E leva a minha suspeita de que todas estas estejam infiltradas no meio evangélico para fazer exatamente o mesmo tipo de trabalho. Gerar a perspectiva de que amanhã, no que diz respeito à religião e à igreja, ninguém mais queira saber sobre Deus, sobre fé ou religião, que inclusive é uma perspectiva que Paulo traz em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Deixa eu até me ver o versículo aqui, versículo 4. Tá? O exemplo claro essa semana agora, veja, ela fez uma capa todinha dedicada à Igreja Católica, colocou na capa o rosto de um bispo que foi afastado por causa de envolvimento sexual com jovens, e voltou o rosto dela para falar do cristianismo. Num momento em que o país não decola, afunda em diversas questões econômicas, políticas, sociais, morais, institucionais, ela achou por bem pegar e falar de novo uma coisa que todo mundo já sabe, que lá está cheio de pedófilo e que lá está cheio de padre metido com jovens e prática sexual. Uma coisa que já é milenar, que todo mundo já está sabendo e ninguém resolve. Mas enfim, o que ela quer? Olhando agora, né, para a história do cristianismo, falando do catolicismo, da Igreja Católica, o que ela quer? Ela quer amparar, ela quer reparar, ela quer consertar, ela quer prender? A investigação visa isso? Trazer à tona para resolver de vez? Não. É a perplexidade, é gerar o escândalo. É fazer exatamente o quê? Que a multidão se sinta constrangida pelo assunto e pegue ódio, pegue raiva, né? Pelo evangelho e pela palavra. Agora, ao mesmo tempo em que ela quer tratar dos crimes sexuais da Igreja Católica, nós temos dados aqui, até preparei para vocês terem uma noção de como ela não quer fazer porcaria nenhuma em ajudar as criancinhas ou jovens que estão sendo vítimas de pedofilia ou abusos sexuais. O Brasil é o 11º país do mundo no ranking de abuso e exploração sexual infantil. Vê se ela toca no assunto. De 2011 a 2017, cresceu 83% o número de ocorrências envolvendo abuso e exploração sexual infantil. Há um levantamento também que revela caos no controle da denúncia de casos e ocorrências envolvendo crianças e abuso. E o Brasil é a principal fonte e rota de tráfico de crianças. Você acha que eles vão querer falar sobre isso ou então vão querer ir em busca de resolver esse assunto? Sendo que os maiores envolvidos no que diz respeito a abuso e exploração sexual infantil são aqueles que estão no poder, certo? Mas não quer resolver, não quer amparar as crianças, e nem os inocentes e nem os fracos, quer estarrecer a sociedade, perplexar a sociedade, fazer com que ela realmente tenha essa visão. Nós precisamos de alguém melhor, nós precisamos de alguém mais gabaritado, ou de uma política diferente, ou de um sistema diferente, e a mídia trabalha para colocar esse sentimento dentro da sociedade, porque lá na frente vem aquele da qual todos esperam, o melhor, que na verdade se transformará no pior, que é o anticristo. Então, amados, a mesma estratégia, a mesma, essa mídia evangélica trabalha, a mesma. Eles não querem amparar, eles não querem socorrer, eles não querem chegar no problema, doutrinar, disciplinar, fazer o trabalho do discernimento. Você vai ouvir isso. Eu quero entender o porquê que está acontecendo tudo isso com a igreja. Nós temos que explicar. Artigo é isso. Traz a fé à tona, as explicações necessárias para que as pessoas realmente possam entender. Por exemplo, a corrupção da igreja, a apostasia da igreja, indica o quê, segundo a palavra de Deus? A vinda de Cristo, a consumação dos séculos,
né? A vinda gloriosa dele, o encerramento do plano redentor, há tantas coisas maravilhosas ao mesmo tempo diante desses horrores que precisam ser ditas para alimentar a esperança ou a fé de muitas pessoas do que chocá-las com os horrores e as verdades que estão dentro da igreja. E eu encerro então fazendo esse apelo aos senhores aqui, que não há outro motivo, e tenho esse critério e essa responsabilidade e esse compromisso com a obra. Se for querer falar de alguém, ou de alguma instituição que esteja debaixo da prerrogativa de Cristo, não importa se é famoso ou não, você for querer falar, prove primeiro essas verdades, e dentro dessas verdades, que forem ditas por você ou pela tua igreja ou pelo teu pastor, esteja ali acompanhado com a doutrina e a disciplina, para que quem for ler ou ouvir, entenda os teus reais motivos, que é a visão apologética. Que o Senhor realmente nos dê esse coração e esse compromisso de zelo pela obra dele. E que aquilo que ele escreveu em Mateus 18:6 ao versículo 9, eu e você não estejamos na lista. Se nós não edificamos com as nossas críticas e a nossa denúncia, e escandalizamos, e perplexamos, e só isso, então nós estamos na lista de coisas indesejáveis, da qual o Senhor Jesus deixou claro que ele não quer que exista como ato humano. Ai daquele pelo qual vem o escândalo. E o propósito meu com você hoje aqui, nesse tema, é te alertar, repudie completamente toda essa junta de jornalistas que se dizem mídias evangélicas, que vivem do sangue da igreja, da esfolação dela, que vive do sofrimento dela para ganhar dinheiro, para ganhar publicidade. Alguns até pastores que saem nessas mídias, já disse para você, saem lá porque pagam a matéria, querem ficar famosos. É como o esquema lá de fora acontece com a igreja hoje, infelizmente. Mas vê se eles colocam dentro da mídia deles alguém que vá tratar o assunto à luz da palavra de Deus com respaldos e discernimento verdadeiro. Então é isso, repudiem completamente qualquer um que venha falar das verdades da igreja hoje, do declínio dela, sem compromisso nenhum de restaurá-la ou edificar aqueles que na verdade estão assistindo tudo isso, que é uma novela de horror mesmo, de extrema tristeza o que está acontecendo com a igreja hoje. Deus abençoe todos vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus, Maranata, espero que no próximo tema eu venha alcançar alguma necessidade sua. Deus abençoe todos vocês.